Cidadania participativa! Tá chegando! Mais um momento de narração sobre o que hoje falaremos sobre taxa de juros? Não, taxa de juros nós falamos no vídeo passado. E eu deixei uma pergunta bem interessante. E a pergunta se refere a como o Banco Central atual está gerindo a taxa de juros da economia brasileira. Se você não se atualizou desse movimento, aguarde os próximos momentos do nosso Pod Polis. E hoje não falaremos sobre taxa de juros. Hoje estamos aqui para falar sobre outro assunto. Um assunto que vai remeter a um fato que ocorreu há 134 anos atrás. E o que aconteceu há 134 anos atrás? A abolição da escravatura. Isso, então vamos falar sobre a consciência negra só por alguns instantes, beleza? E o que a gente pode acrescentar sobre a consciência negra? Podemos falar muito sobre coisas relacionadas à consciência negra. Principalmente ao que se refere o Pod Polis, coisas que estão relacionadas a dinheiro no seu bolso, formação do mercado de trabalho brasileiro, segundo sobre o que podemos entender. E assim como foi compactuado no nosso primeiro podcast, aos grandes temas constitucionais para os debates políticos, hoje trataremos sobre o mercado de trabalho brasileiro nas suas origens. Do final do século XVI ao final do século XIX, mais de 300 anos. Lembrando a gente de que a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, traz como princípios registrados na nossa querida Carta Magna os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Logo, o mercado de trabalho é um tema político por excelência. Viram só? Deus não é assunto político. O mercado de trabalho, sim. Logo, nós temos 3 questões para refletir. A primeira... Podemos partir da meditação de que estamos em 2022, mas desde o final de 2015, a taxa de desemprego está acima de 11%. 11%? Isso é um absurdo. 2 dígitos é de lascar com o couro do brasileiro. Calma, meu povo. Não precisa de alardes. São cerca de 7 anos de agonia para o trabalhador brasileiro. E tem muita gente que não tá percebendo. Mas é o que está acontecendo. Na melhor das hipóteses, quem conseguiu se manter em seu trabalho com carteira assinada está com um salário congelado, mais frio do que esse que atingiu Brasília desde 1961. Não bastasse o salário congelado, as temperaturas aqui também caíram bastante e perdendo o poder real de compra em decorrência das altas taxas da inflação em ocorrência nos últimos tempos, principalmente nos quase 3 últimos anos, 2020, 2021 e 2022. Hoje, 2022, a taxa de desemprego está em cerca de 12%. E vai mudando, que a gente nem imagina o quanto. Salários congelados, mais alta inflacionária, acarreta diminuição da renda do trabalhador. Isso te lembra o quê? Taxa de juros. Eis a economia em recessão depressiva. Quanto à informalidade, desde 2015, estamos com a taxa referente ao emprego precário.
e desprovido de direitos trabalhistas acima de 35%. Se você achou que era mais ou achou que era menos, isso é de surpreender os cabelos do sovaco. Hoje estamos batendo recorde, porque a cada 100 trabalhadores ocupados, cerca de 40 são trabalhadores precarizados. Sem carteira assinada, precarizados. Sem previdência social, precarizados. Os empreendedores, entre aspas, sem acesso a crédito. 40% é a taxa da informalidade no mercado de trabalho brasileiro. Isso, 40%. Cerca de 103 milhões de pessoas é o tamanho da população economicamente ativa. Tamanho da força de trabalho que pode ser utilizada no Brasil. Calma, meu povo, calma. Tem emprego para todo mundo? Não, tem não. Temos cerca de 90 milhões de trabalhadores ocupados. Tá vendo? Desses, cerca de 36 milhões são trabalhadores informais. 40% dos trabalhadores ocupados. O desemprego graça, a informalidade abunda, a renda encolhe e o povo empobrece. E a economia definha, a economia definha. Bem, vamos às 3 questões reflexivas aqui rapidamente. O que queremos com esta conversa? Queremos incorporar a inteligência adequada à compreensão do conhecimento sobre a nossa precariedade trabalhista, que está ligada diretamente ao modo como se deu o fim do regime da escravidão há cerca de 134 anos atrás. Tratou-se de um processo histórico desenhista do nosso mercado de trabalho e das nossas periferias e redutos de extrema pobreza, porque as periferias brasileiras possuem preponderância ancestral escrava, ou seja, a ancestralidade escrava prepondera em dominância nas periferias e bairros mais pobres de nosso país. Se você não sabia, está sabendo hoje. A propósito, hoje já temos mais da metade da população brasileira em situação de insegurança alimentar. Tudo mais caro, isso é um absurdo. Mais de 116 milhões de pessoas sem condições de fazer planejamento alimentar. Tem as contas obrigatórias e as contas de custo fixo. Eu não vou ficar sem comer por causa disso. Eu não vou ficar sem andar no meu carro por conta disso. Antes eu pagava R$20 para encher o tanque, agora eu pago $20. Está ótimo? Está ótimo. 20 milhões de pessoas na extrema pobreza. E tá tudo certo. O Estado está sob controle. Observação importante. Esse texto não é para provocar você, mas é para lhe chamar a atenção, abrir os seus olhos, olha para um lado, olha para o outro. Você é uma pessoa inteligente, de modo algum apelaremos para recursos linguísticos vitimistas. Qual é a importância desta conversa para a nossa existência? Antes de respondermos a esse questionário, vamos investigar as informações a seguir. Só uma informação. BBC News, aproximadamente 670 milhões de Assim iniciou-se o mercado de trabalho brasileiro. Tratou-se da entrada de um fluxo de pessoas de tal modo consideravelmente grande e capaz de impactar a formação cultural e socioeconômica da nossa sociedade brasileira. E como impactou? Observemos, na década de 1810, há cerca de 210 anos atrás, o tamanho da população brasileira total era de aproximadamente 4 milhões. Isso, 4 milhões de pessoas na década de 1810. Ixi Maria, 48% dessas pessoas eram escravas. 1,9 milhão de pessoas. Quem dá mais? Isso, 48 de cada grupo de 100 brasileiros na década de 1810 eram escravos. Quase a metade da população. E hoje está diferente.
Eu acho que não. Mas é isso que nós temos para hoje. E o blá 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 é o que, Everton? Tu vai perder teu emprego, tu lê o texto direito, tem que narrar tudo, então vamos lá. Segundo a notícia da BBC News, navios negreiros e brasileiros fizeram mais de 9.000 viagens. Quantas milhas não arrecadaram aí nesse momento? Não tinha milhas, eram escravos, eram africanos escravizados. E cerca de 4,8 milhões de africanos foram transportados para o Brasil e vendidos como escravos ao longo de mais de 3 séculos e mais de 300 anos. Aproximadamente 670 mil negros morreram no caminho. Ao longo de mais de 300 anos, navios negreiros e brasileiros embarcaram escravos em quase 90 portos africanos, fazendo mais de 11,4 mil viagens negreiras. Dessas viagens, 9,2 mil viagens tiveram como destino o Brasil. O Brasil era um grande reduto, uma grande senzala. E há 210 anos atrás, o que aconteceu? Na década de 1860, o tamanho total da população brasileira era de 8 milhões de pessoas. Você sabia que em 1860 a população brasileira era de 8 milhões de pessoas? E cerca de 22% delas eram escravas. Já diminuiu, né? Em 1810, 48% da população era escravos. Em 1860, 22% eram escravos. Em 1880, 10% era composto de escravos. Vem diminuindo. Na década de 1880, rapaz, 10 de cada grupo de 100 habitantes do Brasil eram escravos. E há 140 anos atrás, isso, viu? Há 134 anos atrás, houve a abolição definitiva da escravidão no Brasil, o último país das Américas a pôr fim oficialmente ao regime da escravidão. Observação fundamental: juridicamente, ser escravo era ser um animal, um instrumento de trabalho de mobilidade autônoma. O escravo era menos digno que os semoventes, os animais utilizados no processo produtivo dos engenhos. O negro era uma espécie de equipamento de trabalho para a produção. Isso mesmo, há 134 anos atrás. Em termos históricos, que foi ontem, bem aqui, bem pertinho, se considerarmos que a escravidão durou mais de 300 anos e que temos pouco mais de 130 anos do fim oficial da escravidão no Brasil e principalmente o modo como se deu o fim da escravidão por aqui nessas terras, totalmente sem amparo político e sem incorporar os ex-escravos ao mercado de trabalho, ao mundo da educação e sem incorporar o universo da cidadania. Constamos que esse fato histórico foi determinante para a formação do nosso querido mercado de trabalho, das nossas cidades, das nossas indústrias, educação, organização econômica, políticas públicas e do nosso direito. Isso. E por aqui vai ficando mais um assunto que hoje trabalhamos aqui com todo prazer, com toda a satisfação de trazer esse assunto e deixar o demais para o nosso Happy Hour. E hoje ficamos por aqui. Mais uma vez trazemos à tona assuntos históricos que vão acrescentar o seu roteiro do dia a dia e vão acrescentar mais informações salutares em que você pode lembrar na hora de fazer a sua decisão política. O quanto é importante saber algum contexto histórico para que não possamos ser vítimas da obra do acaso e nos esquivar do efeito manada, para que não nos embarquemos nos navios eleitorais cargueiros.
Então é isso. Tchau!